Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. A Embrapa estima que o desperdício diário de alimentos no Brasil chega a 40 mil toneladas, o suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas. Estabilidade continua permeando os negócios com a soja na Bolsa de Chicago. Vendas de carne suína in natura alcançaram quase 50 mil toneladas no mês de outubro. Mercado de reposição permanece lento. Rússia impôs barreiras ainda mais restritivas a 9 países e também à União Europeia na importação de carnes, inclusive a suína. Importância da gestão estratégica para empresas do agronegócio. O agronegócio está começando. De acordo com dados da FAO de 2013, é desperdiçado no planeta, no mundo, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas. Isso só alimento, o que representa 1/3 de toda a produção global. Segundo o mesmo levantamento, cada habitante da Terra desperdiça, em média, 280 quilos de alimento por ano. Ao mesmo tempo em que tantos alimentos são desperdiçados, nós temos também o desperdício de água, terras cultiváveis, insumos agrícolas e o tempo de trabalho. A partir do momento em que tantos recursos estão sendo desperdiçados, o produtor também estará perdendo rentabilidade. E esses desperdícios no campo ocorrem 10% lá na fazenda, 50% no manuseio, no transporte, 30% na comercialização e abastecimento e 10% no varejo e no consumidor final, segundo dados da ONG Banco de Alimentos. Aqui no Brasil, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela estima que o desperdício diário no Brasil é da ordem de 40 mil toneladas. Quantidade essa suficiente para alimentar 19 milhões de pessoas. Os dados se tornam mais alarmantes quando pensamos que no Brasil nós temos aí por volta de 7 milhões de pessoas miseráveis, ou seja, de extrema pobreza que passam fome. E diante disso nós podemos ter certeza que o problema não é a falta de alimento, mas sim a distribuição desigual e principalmente o desperdício. A estabilidade continua permeando os negócios com soja na Bolsa de Chicago, agora, na última segunda-feira, dia 6. O mercado internacional ele busca um respiro da alta de quase 2% acumulada na última semana, com os investidores realizando lucros e buscando um novo posicionamento através da espera de um novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA, que é o Departamento dos Estados Unidos, que chega agora nesses próximos dias. Analistas estão prevendo uma queda nos índices de produtividade na parte final da colheita lá nos Estados Unidos. Ainda assim, o foco não deixa o clima na América do Sul, com as chuvas ainda irregulares e o plantio no Brasil concluído em pouco mais de 45% da área prevista para a safra 2017-2018. E nem a questão cambial. A recente alta do dólar diante do real tem limitado o avanço dos preços da oleaginosa na Bolsa de Chicago, na medida em que melhora a competitividade do produto brasileiro. E com a moeda americana batendo na casa dos R$ 3,25 e as atenções sobre as incertezas em relação às cenas políticas brasileiras que ainda estão permanecendo, a grande expectativa fica agora por conta das negociações do senhor Michel Temer com a base aliada para avançar com a tal agenda econômica. Sofrendo o impacto do mercado mais enxuto, as vendas de carne suína in natura alcançaram quase 49 mil toneladas em outubro, volume 8% inferior ao registrado em outubro do ano passado, com 53.200 toneladas.
O levantamento da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, apontou que em receita houve um decréscimo de 10%, com quase 120 milhões de dólares no mês de outubro deste ano, contra 133 milhões de dólares no mesmo período do ano passado. No ano, a alta acumulada da receita de exportações chegou a 14%, totalizando 1 bilhão 252 milhões de dólares contra 1 bilhão e 99 milhões de dólares obtido entre janeiro e outubro do ano passado. Questões mercadológicas pontuais impactaram os embarques do setor nesses 2 últimos meses. Apesar disso, foi notável o desempenho positivo da Rússia, Singapura, Argentina, Uruguai e Chile. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter pancadas de chuva, chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Alguns outros municípios terão predomínio de sol pela manhã, mas à tarde com certeza vai chover. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. Porangatu, 34 a máxima e 20 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 32 a máxima e 19 a mínima. Lusiânia, 30 a máxima e 18 a mínima. Jussara, 33 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 30 a máxima e 17 a mínima. Acreúna, 32 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 32 a máxima e 21 a mínima. Jataí, 29 a máxima e 21 a mínima. E Ipameri, 31 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo você vai ver que o mercado de reposição permanece em lentidão. Josué Lopes Siqueira vai comentar sobre o mercado de hortifrutis. E a Rússia impôs barreiras ainda mais restritivas a 9 países e também à União Europeia na importação de carnes, inclusive a suína. Nós voltamos já. Sem mostrar nenhuma reação ou novidade, o mercado de reposição de bovinos, animais de leilão, eles permanecem na lentidão. A oferta, que é cada vez mais rara, fato sazonal muito normal, somada à falta de interesse dos compradores, ele deixa o mercado praticamente congelado, parado. O balanço semanal, considerando todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, pesquisados pela Scott Consultoria, aponta uma alta de 0,2% nas cotações. E no balanço mensal de outubro, houve estabilidade, reforçando a conjuntura de mercado travado. E no curto prazo não há indícios suficientes para uma mudança de cenário, principalmente devido ao início do período de vacinação contra a febre aftosa, que paralisa as negociações. Após o período da vacina e com a chegada das chuvas, as pastagens tendem a ganhar qualidade. E aliada a essa melhora dos pastos, se houver uma possível recuperação na arroba do boi gordo, o mercado poderá ganhar ritmo agora neste final de ano. E eu vou conversar agora com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos vocês. Tá tudo bom, Josué? Tudo bem. Parece que a única coisa que não está boa são os preços, né? Esses dias agora deu uma disparada em alguns produtos. Disparou para cima ou disparou para baixo? Para cima. Para cima, né? Para cima, né? Com essa chuvairada que deu aí, uma chuva meio forte, alguns produtos sentiram aí o embate da chuva. E com isso, aqueles frutos, aquelas florzinhas caíram bastante, né? E com isso a produção de alguns aí caiu bastante. O que o Josué está dizendo é o seguinte: até há uma semana atrás, vinha essa época de seca muito brava e o pessoal estava irrigando, fazendo irrigação. E o que aconteceu? A maioria, abobrinha verde, chuchu, pepino, vagem, solta uma florzinha. Isso. Antes de dar, vamos dizer, o fruto, sai uma florzinha. E estava tudo bonito, irrigando, tudo certinho. De repente vem vento e chuva pesada. O que aconteceu? Derrubou essas florzinhas. E quando cai a flor, não tem um fruto. E o que aconteceu? Se não tem um fruto, diminui a oferta. Se não tem um fruto, diminui a oferta. E o preço? E o preço sobe, né? É isso que aconteceu. Aí nós temos o caso da abobrinha verde, né, que estava 35 semana passada, foi para 80. Né? O chuchu
foi para 110, mas o chuchu é aquela história que eu havia falado. Estava entrando chuchu de fora, de outro estado, estava mantendo ele um pouquinho mais estável na faixa de 70. Agora, essa semana, não entrou o pepino e foi para 110. Não entrou chuchu? Não entrou o chuchu, no caso. Pepino agora que vai entrar. Agora o pepino. Pepino agora ficou em 110, estava em torno de 70, né? 70, 80 foi para 110. A abobrinha também, como eu já falei, a vagem também deu uma disparada, foi até R$90. Ela está em torno de 40, 50, né? E o quiabo? O quiabo também deu uma reagida considerável, está em torno de 40, foi para R$70, R$60, né? Reagiu bem também. E é esses que estão aí nessa... Esse é o panorama. É o panorama. O tomate, ele ficou em torno de entre 35 e 40 reais. 40 reais o saladete e 35 o longa-vida. Fechou hoje dessa forma, né? E semana passada estava um pouquinho melhor, né? Mas diferença de 5 reais. Mas ele deve ir mantendo aí esse patamar aí, nessa faixa aí, entre 35 até 50 reais. O tomate? O tomate, assim, pelos próximos dias. Bom, sempre quando o Josué vem aqui, eu falo que o setor agropecuário é um setor complicadíssimo. E principalmente o de hortaliças. Qualquer mudança nas condições climáticas, né, Josué? A sensibilidade é muito grande. De um dia para o outro. Uma coisa que custa 30, no dia seguinte pode pular para 100. Vem uma chuva de granizo, arrasa, faz um estrago. Não, chuva de granizo. Para quem tem folhosas, que trabalha com folhas, perde tudo. Pronto, perde, é uma tragédia. Perde e aí não tem valor comercial nenhum. Não. E aí... Perspectiva, Josué? Bom, agora nós vamos ver, está dependendo do fator clima, né? Fator tempo, né? Essa aí é que vai agora... vai ditar as regras. Vai ditar as regras, vai depender muito dessa situação, né? Se chover muito, não planta? Até difícil, planta, né? Mas a produção é pouca. A produção é pouca, já compromete a incidência de praga e doença é maior, e aí já vem toda uma situação que vai sendo gerada em função desse período também, né? Resumindo, senhora dona de casa, prepare o bolso ou a carteira, porque a tendência pode ser de alta. Certo? É verdade. Josué, obrigado mais uma vez pela sua participação. Um prazer. E até o próximo. Se Deus quiser. E depois do intervalo, você vai ver que a Rússia impôs barreiras ainda mais restritivas a 9 países, também a União Europeia, na importação de carnes, inclusive a carne suína. E você vai ficar conhecendo qual a importância da gestão estratégica para empresas do agronegócio. É um minuto só e eu volto já. A Rússia impôs barreiras agora, ainda mais restritas, a 9 países e também a União Europeia, na importação de carnes, inclusive a suína. E nesses países cuja lista se incluem produtores como Estados Unidos, Canadá e Austrália, tais restrições entrarão em vigor até o final do ano de 2018. Essa medida da Rússia é uma ampliação das barreiras comerciais iniciadas em 2014, quando a Rússia entrou lá em confusão, vamos dizer assim, com a Ucrânia. E essa ação foi reprovada por vários países. O Brasil pode ser o maior beneficiário dessa medida da Rússia. Os exportadores brasileiros estão, pelo menos até o final do próximo ano, as exportações estão garantidas no patamar atual, mas podem crescer. O mercado da Rússia é muito importante para o Brasil, uma vez que é para lá que vão 40% das exportações brasileiras de carne suína. E a recíproca também é verdadeira. De cada 100 toneladas importadas pelos russos, 83 saem daqui do Brasil. E agora eu vou conversar com Ederson Viana, mestre em administração de empresas, administrador e contador, especialista em auditoria, especialista em planejamento em projetos, contabilidade gerencial, controle financeiro, consultor corporativo e sócio fundador do grupo Destra. O Ederson Viana, bom dia. Bom dia, Antônio, e bom dia também aos nossos telespectadores. Pois é, Ederson, hoje nós vamos falar de um tema interessante, que é sobre estratégia. E essa palavra estratégia significa, literalmente falando, arte do general, que é derivada da palavra grega strategos, que significa estritamente general. Estratégia, lá na Grécia Antiga, significa aquilo que o general fez. Antes de Napoleão, estratégia significava a arte e a ciência de conduzir forças militares
para derrotar o inimigo ou abrandar os resultados da derrota. É isso mesmo, Ederson? Exatamente isso, Antônio. Nós estamos falando hoje para as empresas, para o empresário, e não diferente no agronegócio, Antônio. Nós estamos vivendo um momento muito difícil para qualquer empresário. Seja ele empresário do agronegócio, seja ele empresário de uma organização qualquer. No momento em que você está dentro de um mercado altamente competitivo, em que a tecnologia ela está entrando cada vez mais de uma forma muito forte dentro dos negócios, dentro do mercado, e a necessidade que as empresas têm de evolução, ela passa hoje, Antônio, a ser muito grande. E a partir do momento em que eu preciso, de fato, ter uma evolução dentro da minha organização, eu preciso também evoluir o meu modelo de gestão. E a gestão estratégica, ela vem justamente nesse momento em que precisa sair de uma zona de conforto, largar de pensar o negócio a curtíssimo prazo, pensar esse negócio a longo prazo, mas hoje nós temos ainda um diferencial, Antônio, que o Mitzenberg, no Safari da Estratégia, ele fala que a estratégia de ontem, ela já não tem validade para hoje. Tamanha é a evolução e a dinamicidade dos negócios hoje. Tudo é muito rápido, né, Ederson? Tudo muito rápido. Infelizmente, se a gente não acompanhar, e eu acho, na minha visão, pelo muito pouco que eu conheço, eu acho que o que tem que mudar primeiro é aqui dentro. Porque se não mudar dentro da sua cabeça, não adianta você pegar livro, consultar, seja lá quem for, consultor, ele não vai resolver nada. O problema começa aqui dentro. Parte da mudança do modelo mental, né? Eu preciso aceitar que essas mudanças são necessárias para que eu perpetue o meu negócio. É verdade, senão não vai dar certo. Exatamente. O Ederson, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar a estratégia empresarial e qual a sua finalidade. É um minutinho só e eu volto já. Eu estou de volta conversando com o Ederson Viana e nós estamos falando de um tema interessante. Nós estamos falando sobre a importância da gestão estratégica para empresas do agronegócio. O Ederson, o que significa estratégia empresarial? Antônio, a estratégia empresarial, não diferentemente do que você de fato colocou bem no início do programa, é a escolha dos vetores de crescimento que indicam qual direção a empresa deverá seguir. Tendo como base sua conjunção, olhando tanto para o produto como para o mercado desse negócio, ou a sua vantagem competitiva. Quando eu falo de vantagem competitiva, Antônio, eu estou falando o seguinte: o que me diferencia em relação aos meus concorrentes? Que de fato vantagens competitivas eu tenho estabelecido dentro do meu negócio que vai me diferenciar dentro desse mercado em relação aos meus concorrentes. Finalidade da estratégia. A finalidade da estratégia, ela tem uma finalidade que é extremamente importante no momento em que nós estamos vivendo hoje no mercado corporativo, que é estabelecer quais serão os caminhos, os cursos, os programas, Antônio, e a ação que deve ser seguida para serem alcançados os objetivos, metas e desafios estabelecidos. De uma forma muito simples, que objetivo eu tenho para o meu negócio, que ações que eu vou priorizar para alcançar esses objetivos, ou seja, eu preciso pensar que caminho que eu vou, de fato, trilhar dentro desse mercado para que o meu negócio tenha sucesso. Agora, o que é gestão? O que é gestão estratégica? Mas, na verdade, gestão e planejamento não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem uma diferença substancial, Antônio. Quando eu falo de gestão estratégica, eu estou falando de uma técnica de acrescentar novas informações, de reflexão e ações ordenadas de uma forma continuada, Antônio. Então, ou seja, eu diria que a gestão estratégica é o método que eu tenho para gerir a minha empresa. Quando eu falo de planejamento estratégico, eu estou falando de um programa onde, de fato, eu vou determinar objetivos estratégicos, eu vou priorizar ações para alcançar esses objetivos estratégicos. Essa é a grande diferença. Gestão estratégica é algo continuado, eu falo que é conduta, que é cultura.
Na verdade, então, eu faço primeiro o planejamento para depois fazer a gestão. Exatamente, Antônio. Pronto, é isso aí. Eu parto de um planejamento estratégico onde eu determino os meus objetivos, priorizo as minhas ações e o meu dia a dia, a minha conduta, a minha cultura, isso é gestão estratégica. Agora, quais são os objetivos de uma gestão estratégica? Sim, eu falo que em primeiríssimo lugar, os objetivos é analisar a posição da empresa. Eu tenho que conhecer aonde eu estou, porque a partir do momento em que eu conheço aonde eu estou, fica muito mais fácil determinar até onde eu quero chegar. Claro, elaborar projetos de modificação estratégicas, porque a partir do momento que eu conheço, né, e eu sei para onde eu quero caminhar, eu consigo então determinar ações, projetos e acompanhar e gerenciar os passos de implementação das estratégias dentro da organização, Antônio. Não é fácil não, né? Antônio, não é fácil, mas é aquilo que nós conversamos, parte da mudança do modelo mental. Quando eu mudo o modelo mental e eu coloco isso para fazer parte do meu dia a dia, isso passa de fato a ser algo mais fácil e mais leve. E quando se torna uma rotina também? Quando se torna uma rotina, aí tudo fica muito mais fácil. O Ederson, muito boa essa conversa de hoje, excelente. Isso aqui que a gente precisa conversar mais sobre isso aqui que está faltando isso para todo mundo. É verdade, principalmente no momento em que nós estamos vivendo hoje. Verdade. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Obrigado eu, Antônio, e um grande abraço aos nossos telespectadores. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Comece de onde você está. Use o que você tiver. Faça o que você puder. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.